Então, irmãs, como foi a experiência daquela pessoa que vocês viram ali fora? Eu estava observando ali. Como é difícil olhar para nós mesmas, não é? E por que será que é tão difícil olhar para nós mesmas? Identidade. Quem sou eu em Deus? Coloquei uma frase ali, espelho, espelho meu, lá da Branca de Neve. Quantas vezes a gente para e fala na frente de um espelho, algumas nem se olham no espelho. E eu não estou dizendo só da aparência externa, mas às vezes é difícil olhar para a gente e encarar e entender quem sou eu. Será que a nossa identidade é só aquele documentozinho que a gente traz lá? Não. Então, primeiro, se eu chegar aqui e falar, oi, irmãs, eu sou a Daniela. Tá tudo bem? Vocês sabem quem eu sou? E às vezes a gente chega e fala assim, eu sou a Daniela, eu sou psicanalista, eu sou filha da Miriam, sou esposa do Bruno, sou mãe da Maria Clara e do Pedro Bruno. Vocês sabem quem sou eu? Não, ficou faltando o nome do seu pai. Ficou faltando o nome do meu pai, né? O que acontece? Quantas vezes a gente troca a nossa identidade pelo que nós fazemos? Pelas nossas funções? Mas qual que é o primeiro que a gente deveria trazer? Qual que é a nossa primeira identidade? Vou ver se eu consigo usar isso aqui que o irmão me ensinou para eu passar o... Deixa eu ver se eu consigo. A minha ajudante, ela deixou de me ajudar, aí só saiu daqui, sabe? Eu queria trazer... Só um minutinho. Eu quero... Tem um vídeo aqui que ele deixou já no... Tem um videozinho aqui, ele tinha deixado... Esse vídeo. Eu quero passar ele, por favor. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nesse vídeo que a gente vai passar aqui. É pequenininho, 50 segundos, se eu não me engano, que ele tem. Se você não conseguir, ele tá nessa tela aí, ele tá nesse negocinho ali, é porque a... É isso. Põe ele. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou, não é os basquete. E se você perder isso? Também sou professor de história. Se perder isso, quem é você? Bom, eu sou marido, pai, se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes. Se eu souber, mas você não. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que você é empregueiro. É pesado, né? Pode ir pro próximo slide. Mas quantas vezes nós cristãos, que nos definimos como cristãos, e ser cristão é ser um pequeno Cristo. E a Bíblia diz que nós fomos adotados, enxertados na videira, então nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas primeira coisa, se eu perguntasse aqui, irmã, quem é você? Talvez vocês me diriam, eu sou a Maria, eu sou a Vânia, eu sou a Laura, a Joana. Ah, eu sou dona de casa. Ah, eu sou professora. Eu sou empresária. Eu sou esposa de fulano, a mãe de ciclano. E se tirar tudo isso de nós? Quem nós somos? Mas às vezes a gente não traz o Filho de Deus em primeiro lugar, E por isso, às vezes nós somos tão feridas e tão machucadas na nossa identidade. Somos machucados muitas vezes pela falta, talvez, de conhecimento dos nossos pais. Somos machucados nos colégios, no início da nossa vida escolar. Somos machucados no trabalho, às vezes no relacionamento, em igrejas, por amigos, por pessoas. Muitas vezes porque nós não sabemos quem nós somos. E ali eu sei que foi difícil, Tem gente que ainda não conseguiu achar uma qualidade, quem dirá 3, sobre ela mesma. E às vezes porque nós não dedicamos tempo a nos conhecer,
a olhar verdadeiramente para dentro de nós e saber quem nós somos. Aqui a gente trouxe um pouquinho sobre identidade, num conceito amplo, né? O que é identidade? É a maneira como uma pessoa se percebe e é percebida pelos outros. Né? Envolve aspectos internos, como crenças, valores, personalidades. Mas tudo isso, será que só isso traz a nossa identidade? Deixa eu passar o próximo. A gente vive numa constante busca por quem nós somos. É a pergunta que rege o mundo. No consultório eu recebo muitas pessoas sem saber quem elas são. E por não saberem quem são, elas se envolvem em relacionamentos errados, elas se envolvem em trabalhos errados, elas se envolvem às vezes em cursos de faculdade erradas. Eu tenho uma moça que ela tem 24 anos, se eu não me engano. Ela está na 3ª faculdade, que ela já iniciou, e agora ela não quer mais porque ela quer medicina. E ela já fez 3, e ela fez tipo 2, 3 períodos de cada uma, para entender que não é aquilo que ela quer. Muitos se envolvem em vícios, tentando preencher um vazio do quem sou eu. Né? No campo da psicologia, né, Freud traz para a gente, da psicanálise, que a identidade é uma percepção de nós mesmos, que ela é formada desde a nossa infância, pelo nosso ambiente, experiências e sociedade. Quantas vezes a gente ouve, tem, né, alguns adolescentes, mas nós que já estamos, alguns mais experientes, outros caminhando, que lá na infância se ouvia: você não vale nada, você não serve para nada, você só faz coisa errada, na hora do para casa, você é burro. Quantas vezes, quantos de nós, e não é porque os nossos pais eram ruins, não, é porque eles não sabiam. Mas aquilo às vezes impregna em nós uma crença. Eu tenho um paciente que ele ouviu do pai que ele era burro e que o pai ia comprar uma carroça, porque o burro ele já tinha. E esse homem hoje tem 47 anos, é bem sucedido na profissão, mas um dia desse, há um tempo atrás, ele comprou um bem, uma moto cara, e ele postou no status dele: para quem dizia que eu ia ser burro. Mas isso acompanha ele até hoje. E ele trazia dentro, no caso dele, ele foi para o consumo. Tudo que ele ganha é para comprar. Se ele vai comprar um tênis, ele compra 6. Se ele vai comprar um relógio, ele quer 3. Ele troca de carro, ele troca de moto, ele troca de relacionamento. Por quê? Porque ele está preso lá no burro. Então, se eu sou burro, eu não posso evoluir, eu não posso sair. E a gente vai carregando isso durante anos. E a gente vai permitindo que as pessoas digam quem nós somos. Ontem eu tive uma experiência dessa. Nós temos na nossa igreja, eu sou da congregação A Ponte, em BH, e nós temos pequenos grupos, né, que nós chamamos de grupos de relacionamento. E meu esposo e eu temos um na nossa casa. E ontem não teve o culto dos adolescentes, então os meninos estavam em casa. E aí meu filho falou assim, tinha um colega que ia: mãe, e se o fulano quiser instalar isso aqui no meu computador? Mãe, eu não gosto desse jogo. Eu falei: filho, você fala com ele, não pode, porque eu estou jogando outra coisa, então eu não jogo isso. Mas mãe, como que eu vou falar isso com ele? Ele vai ficar com raiva. E eu sentei, conversei, expliquei por quê. Quantos de nós fazemos isso? Só para agradar o outro. Nós vivemos em uma sociedade em que a gente quer sempre fazer pelo outro e não por nós. Aí a gente fala assim: mas a gente tem que fazer pelo outro, sim, porque a Bíblia fala que a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer e tal. Sim, mas e nós? Eu brinco, talvez vai até estar mais para frente um pouquinho, né? Eu vou estar me antecipando, mas feche os olhos um segundinho, todas vocês. Imaginem quem é a pessoa, aliás, quem são as 3 pessoas, em ordem de prioridade, mais importantes da vida de vocês. Digamos que Cristo voltou e resolveu trazer um dilúvio sobre a terra. E ele te deu um barquinho. Nesse barquinho tem 3 lugares. Só cabem 3 pessoas lá dentro. Não cabem 4, não cabem 5, cabem 3. Quem são as 3 pessoas que estariam lá dentro? Imaginaram? Podem abrir os olhos. Quem se colocou em primeiro lugar da sua lista?
Quem nem se colocou na lista? Se tivesse 10 pessoas, você não estaria nem no 10º lugar. Não é? Mas o que a Bíblia nos fala, irmãs? Que é quase um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo depois de Deus. Quem que você tem que amar? Você. Mas a gente entende que eu ouvi uma coisa, se ela me permite, né? Eu conheci hoje a Dona Graça, mãe da Bárbara, que é líder dos meus filhos na igreja dos adolescentes. Da minha filha está ali de 16 e meu filho tem 13. E ela falou que ela faz coisa o tempo inteiro, que ela não cansa. Que ela está sempre mexendo, ela está sempre trabalhando, ela está sempre fazendo. Né? E às vezes é isso mesmo. Nós estamos sempre fazendo. Né? Ela estava me contando que ela tem 6 filhos. Eu imagino que com 6 filhos pequenos, quando eram pequenos, a gente não para realmente, né? Mas ainda assim, qual que é o nosso tempo? Quantas de vocês se permitem, no meio do dia, talvez, ou em algum momento, parar e falar assim, agora eu não vou fazer nada. Eu vou deitar no sofá, eu vou assistir uma televisão, eu vou descansar. Mas é difícil, não é? Começar a fazer isso? Porque a gente acha que a gente tem que... E se meu marido chegar e me ver deitada? E se meu filho chegar e eu não tiver feito ainda aquilo? E se a vizinha aparecer, o que eu vou falar que eu estava deitada? A gente justifica o descanso. A gente justifica ser nossa prioridade. E nisso a gente vai desconstruindo a nossa identidade. Né? E essa identidade, como está aqui, ela vem, às vezes, né, pelos os conceitos das influências culturais e sociais. Nós queremos nos amoldar ao mundo. Nós queremos nos amoldar ao meio. Né? A gente quer ser parecido. No dicionário, diz que a identidade é a qualidade de ser parecido. Só que a gente, às vezes, não quer ser só parecido. A gente quer ser igual. É só os adolescentes. Não é, irmãs. Somos todos nós. Às vezes a gente quer estar ali exercendo a função que não nos foi chamada ou que não tem a ver conosco. A gente quer estar fazendo aquilo que às vezes não é para nós fazermos. Então, fundamento bíblico, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a nossa identidade? Gênesis 1:27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos criadas à imagem de Deus, somos feitas para boas obras. Como esses versículos moldam a nossa identidade? E quantas vezes a gente lê, relê, ministra sobre isso, fala com outras pessoas, mas não internalizamos para nós. Nós somos criadas à imagem de Deus. E ali olhar para aquela imagem suas refletida naquele espelho, às vezes a gente não sabe quem nós somos. Às vezes, quem é você? E a gente não sabe dar uma resposta. Não é? Deixa eu passar a próxima. A identidade, eu gosto muito dessa parte. Entendendo sobre a identidade versus os papéis. A maioria das vezes, nós nos identificamos pelo que nós fazemos e não por quem nós somos. Que seja cultura, sociedade ou o que for, mas a gente põe muito mais valor no fazer do que no ser. Só se a Daniela não serve. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa filha. Não é meu caso, eu tenho que ser magra, né? Eu tenho que estar arrumada. Como se diz, eu não posso estar lá, meu esposo chegou, os meninos, eu estou toda esgualepada dentro de casa, né? Eu tenho que estar. As colegas chegarem, as amigas, eu tenho que saber do filme da moda, eu tenho que saber do que aconteceu, eu tenho que ter um telefone bom, uma roupa, uma bolsa. Não estou dizendo que isso não faça parte da nossa vida, tá? Só que nisso tudo, às vezes, nós estamos usando máscaras. A gente se maqueia pelo que nós fazemos. Observem, irmãs, todo mundo que você perguntar, quem é você? Primeiro elas vão te falar o que elas fazem. Antes de dizer quem a gente é. Seu bebê é o quê? É menino ou menina? Menino José. Né? O José é um ótimo exemplo, né, da Bíblia sobre a identidade.
O José foi vendido como escravo. Né? O José foi para o palácio de Faraó como escravo, mas ele sabia quem ele era. Tem uma passagem, eu gosto muito de José, eu acho que José é uma das minhas leituras favoritas. Eu falo que aquela parte quando a esposa de Potifar chega e né, se oferece, quer estar ali com ele, e ele fala, acaso eu pecaria contra o meu Deus? Ele não trouxe nem o marido, ele falou, né, você é me proibida e tal, tudo eu posso tocar, menos você. Mas ele disse, eu não pecaria contra o meu Deus, porque ainda que ele foi vendido, ou ainda que ele estava em um povo estranho, em uma terra estranha, ele não esqueceu quem ele era. Né? Então, o José vai nascer. Como que você chama? Michele. Daqui a pouco a Michele deixa de ser Michele. Ela passa a ser a mãe do José. Não é? A gente chega na escolinha, é a mãe do José. É a mãe da Clara? É a mãe de fulano. Né? E que bom que você diz, não, eu sou Michele, porque às vezes a gente entra nesse papel de ser só a mãe do fulano. E sim, durante um tempo você vai se dedicar integralmente ali a esse bebê, mas a gente não pode esquecer quem a gente é. E quando nós esquecemos, nós vivemos a vida pelo outro. E eu brinco assim, eu gosto de ler a Bíblia de uma maneira bem imaginativa, né? Que a palavra fala que todos nós daremos conta perante o Senhor dos nossos atos, das nossas ações. E a gente chega lá, Senhor, foi cansativo demais, Senhor, viver ali, cuidar de filho, cuidar de casa. Mas minha filha, eu falei para você descansar. Minha filha, eu falei para você olhar para você. E a gente ainda vai justificar. Não, mas o senhor não sabe o que acontecia lá em casa. Mas o senhor não tem noção do tanto de coisa que eu tinha para fazer. E assim a gente vai desconstruindo. Né? A nossa identidade é quem somos em Cristo. Nossos papéis são as funções que desempenhamos. E a gente tem o exemplo de Marta e Maria, né? Maria escolheu ouvir, Marta serviu. Está errado? Não. Mas existe um momento de servir. E existe um momento de não fazer nada. E como não fazer nada é desafiador. Né? Eu tenho um paciente que ele é advogado, ele é extremamente agitado. E eu falo com ele assim, se eu te pedir para ficar 10 minutos sentado aí nessa poltrona, sem fazer nada, só sentado, ele falou, morro. A gente fala assim, vocês descansam, irmãs? Descansamos com o quê? Com o celular. A gente não consegue mais ficar com a nossa presença só. Geralmente nós não estamos em estado de presença. O que é estar em estado de presença? É eu estar aqui e eu estar aqui, agora nesse momento. É eu não estar pensando, nossa, será que lá em casa eu fechei a janela? Nossa, será que aconteceu alguma coisa lá? Lá no nosso bairro tem carnaval, na nossa rua, inclusive. Será que aconteceu alguma coisa lá no prédio? Será que teve algum problema? Não, eu estar aqui, eu estar aqui. É ser intencional naquilo que a gente vai fazer. Isso constrói a nossa identidade, intencionalidade. Ser intencional em olhar para nós, ser intencional no momento do descanso, no momento do fazer. E aqui a gente traz um autoconceito, como eu me vejo e como Deus me vê. Né? A imagem que temos de nós mesmos nem sempre é verdadeira. Ah, mas como assim? Ela é muitas vezes baseada mais no que os outros acham sobre nós do que naquilo que nós verdadeiramente somos. Às vezes nós nos construímos mais pelo que o outro falou, pelo que a sociedade falou, pelo que a moda ditou, e não por quem Deus diz que nós somos. A mulher, principalmente, né, a gente tem muitas demandas e funções, às vezes, a gente nutre quantos pensamentos, às vezes negativos mesmo. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou dar conta. Meus filhos estão assim, meu marido, meu trabalho, meu ministério, o meu corpo, eu mesma. A gente aumenta muito as coisas na nossa mente por causa de pensamentos negativos. Na psicologia nós chamamos de pensamentos intrusivos, que são pensamentos que vêm de maneira automática, mas eles causam um dano se a gente permitir que eles continuem. Eu estava ouvindo uma palestra sobre crenças, né, que vem dos pensamentos também. Como que a gente combate isso na parte mental? Você vai questionar aquilo. Ah, mas você não é capaz de fazer isso. Espera aí, por que eu não sou capaz de fazer isso? Ah, mas isso não é para você. Tá, mas por que isso não é para mim? É tendo conversas conosco mesmo.
Parece coisa de doido, sabe? Mas muitas vezes nós precisamos conversar com a gente mesmo. Ô Daniela, por que você está pensando o que você está pensando? Não, isso não faz sentido. E tem uma frase que assim, tudo que a gente foca, expande. Tudo que a gente foca, aumenta. Se eu estiver focada no problema, ele vai aumentar de maneira exponencialmente. Então, se eu estiver focada muito no que está de errado em mim, eu vou desconstruir cada vez mais a imagem de quem eu sou. Mas como que Deus nos vê, né? Romanos 12:2 fala para nós transformarmos a nossa mente, né? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Um exemplo desse como Deus nos vê, Maria Madalena, está lá em Lucas 8, né, de 2-3. Antes de conhecer Jesus, Maria Madalena era vista como alguém sem valor. Mas Jesus viu a verdadeira identidade e transformou a vida dela. A nossa identidade, ela não é determinada pelo que os outros pensam, mas pelo que Deus pensa sobre nós. No campo da psicologia, no campo emocional, às vezes uma mulher que cresceu ouvindo que ela não era boa o suficiente, né, como a gente trouxe no início, como que ela faz ao renovar a sua mente? Ela vai ressignificar a sua identidade. E a partir daí, nós precisamos trabalhar isso em nós, a cada dia. A cada vez que os pensamentos ruins vierem, seja pela nossa mente consciente, seja pelo espiritual que vem lançando setas na nossa mente, a gente fala, opa, peraí, eu sou filha amada do Senhor. O Salmo 139 nos diz o quê? Que Ele nos chamou, nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa, né? Mas nós esquecemos disso, né, irmãs? Constantemente nós esquecemos dessa passagem. Mas se alguém vier precisando de ajuda, a gente fala para outra irmã com tranquilidade. Mas para nós mesmos, eu falo que alguns versículos a gente deveria escrever e colar no guarda-roupa, no espelho do banheiro, no espelho onde a gente está, para a gente lembrar toda hora quem nós somos. E a gente vai permitindo que isso vá passando. Hoje, quais são os nossos principais desafios a saber sobre a nossa identidade? As redes sociais hoje são um dos principais. A vida do Instagram, ela não é a vida real, mas a gente quer a vida dele. Nada contra a gente olhar, é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, sim. Mas a gente quer o que está lá. Existe hoje uma sociedade de consumo tão grande que... Aqui eu não sei, eu fiz uma pesquisa dessa, eu vi em São Paulo. Em São Paulo você pode alugar mansões e carros por um dia para você tirar fotos como se aquilo ali fosse seu. E quantas pessoas têm feito isso? Porque eu preciso de curtidas. Eu preciso que as pessoas vejam que eu tenho essa vida. Eu vi um meme um dia desse, todo mundo viajando e a moça aqui. O que ela fez? Pôs uma imagem na televisão, pegou a tampa do vaso sanitário, que parece uma janelinha de um avião, colocou e tirou uma foto, marcou que ela estava em algum lugar. Por quê? Porque todo mundo viajou, menos ela. Então eu quero a vida do outro. E as pressões sociais, expectativas irreais, padrões de beleza inatingíveis. A gente às vezes pensa que é só mais para os meninos mais novos, né? Para a adolescência. Não, é para nós também. Quantas vezes a gente olha a irmã ou irmão ou o casal ali lá em Paris e tal? Nossa, só tem isso aqui. Só passeio ali na Lagoa da Pampulha. Não tem mais nada. Mas será que a vida daquela pessoa está realmente daquela maneira? Só que como nós não sabemos quem nós somos, a vida do outro parece sempre mais colorida do que a nossa, né? E a nossa vida vai ficando cinza, né? Traumas do passado também afetam muito as nossas vidas, as nossas experiências. Essas questões que eu disse lá no início. As falas que os nossos pais trouxeram, as pessoas que nos criaram, as figuras de autoridade. Porque o que fica é o que pessoas que importam para nós falam. Se alguém que não nos conhece chegar e fizer uma crítica, a gente não liga. Mas quando é alguém que é o importante, principalmente uma figura de autoridade, aquilo permeia a vida das pessoas durante anos. E traz exatamente... A gente repete os ciclos. Esse aqui vai fazer nada bom. Esse aqui nunca vai ter um casamento bacana. Esse aqui nunca vai ter um trabalho legal.
E quando a gente vê, nós estamos repetindo ciclos, muitas vezes. Ciclos ininterruptos. E a gente acha que não tem jeito. Tem uma frase do Bert Hellinger, que eu gosto, que ele fala: o que eu vou fazer do que fizeram comigo? É a minha escolha. Eu posso repetir esse legado que veio para mim, bom ou ruim, ou eu posso escolher daquilo que aconteceu comigo, o que é que eu quero a partir de agora. Como que eu quero traçar a minha vida? Porque a escolha é minha. E quem me deu essa escolha foi Cristo. Os desafios podem distorcer a nossa visão, mas somos escolhidas. Vós sois geração eleita. Identifiquem seus desafios e afirmem a verdadeira identidade bíblica. Falando sobre saúde mental, identidade, muitas vezes a gente acha que saúde mental é algo que a gente não precisa preocupar. Ah, não, é ir no psiquiatra, ir no psicólogo, besteira, fazer terapia. Não, você gastar dinheiro à toa, a gente não precisa disso. E eu falo que eu tenho uma paciente que ela chegou no meu consultório e a primeira coisa que ela me disse foi isso. Eu só vim aqui, Dani, porque minhas filhas me obrigaram. Meu Deus, caiu alguma coisa ali. Aqui, ó. Não, acho que não tinha ninguém lá, não. Bem, acho que foi uma telha. E ela trouxe para mim que... Não, eu acho que esse negócio de psicólogo é gastar dinheiro à toa. Eu não quero vir aqui. E nós começamos a conversar. E naquele dia ela ficou quase 2 horas no consultório e ela saiu de lá aos prantos. E ela falou: hoje eu entendo o quanto eu precisava. Por quê? Ela tinha sido ferida da identidade dela em casa. Ela tinha sido ferida na igreja a qual ela estava. Ela tinha sido ferida em relacionamentos. E ela carregava um peso como: é só isso mesmo. Uma mulher de 60 anos. E ela chegou e falou: não tenho mais nada, é só isso. E hoje ela fala que a vida dela transformou. Que as filhas dela olham para ela e falam: mãe, a gente não sabe quem é você mais. Mas a gente quer estar igual a você. Ah, estou falando a terapia só? Não, é uma mudança de mente. A terapia, como a Bíblia, né, fala, é metanoia, né, que fala no Salmo 51, que vem do grego, que é transformação da mente. Esse caminho aqui que eu estava indo não está correto, não está bom, então eu nunca mais vou passar por ele, eu vou passar por esse aqui. E muitas vezes a gente precisa trazer isso para nós. O autocuidado emocional, o que é o autocuidado emocional? Priorizar o seu bem-estar. Quantas vezes a gente não acha tempo para fazer uma caminhada? Eu estava sentada ali ao lado da sogra da Vânia, não sei a idade dela, mas ela preocupada em comprar um tênis para fazer caminhada. Porque ela leu que tem que dar 10.000 passos por dia, né? E ela quer fazer caminhada. E às vezes a gente não acha tempo para ir na academia, para fazer caminhada. Ah, não tem dinheiro. Caminhar na rua. A gente não encontra tempo para isso. Porque a gente não olha para nós. E trabalhar a nossa identidade faz parte de cuidar de nós mesmos. A Bíblia fala que nós somos um ser de 3 partes, não é? Tricotomia: corpo, alma e espírito. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, que é as nossas emoções, e eu preciso cuidar do meu espírito. E sim, irmãs, orar, buscar, ler a Bíblia é fundamental na nossa vida. Mas tem muita coisa que, se nós não olharmos para o além, a gente não vai conseguir. Porque Deus faz por nós, mas tem coisa que somos nós que temos que trabalhar também. É uma junção. Então, algumas vezes nós ficamos presos ou só na religiosidade, né? Que, assim, infelizmente, a gente ser cristão não é ser religioso. É a gente seguir a Bíblia. Eu brinco que a Bíblia é um manual de regras para a nossa vida. E lá fala sobre a comida, lá fala sobre a bebida, lá fala sobre, não diretamente, mas a atividade física, quando ele manda que cuidemos do nosso corpo. E temos que lembrar que eles andavam a pé, né? Então eram pessoas talvez saudáveis, com alimentação saudável. Quando você vê Daniel e os outros 3 na Babilônia, eles comeram comidas saudáveis. Então, a importância de nós cuidarmos da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. A autoestima. Quantas de nós temos essa autoestima deturpada? Exatamente, às vezes, pelo padrão lá das pressões sociais. Ah, mas para ser bonito, tem que ser assim. E a gente vê, às vezes, nossas meninas e meninos também, muitas vezes doentes, anorexia, né?
a bulimia, os padrões impostos. Eu quero fazer isso. Hoje que a parte da estética está muito avançada, a gente já pensa já em fazer, né, a harmonização. Tem uns que dizem, não estou nada contra, tá? Mas, às vezes, como diz uns, a demonização facial, né? Porque acaba virando em alguns pontos. A gente pode melhorar, sim. A gente tem que melhorar, né? A gente precisa melhorar a cada tempo. A cada época é uma fase, né? Mas a gente precisa melhorar respeitando aquilo que faz sentido para mim e não que faz sentido para o outro. Mas às vezes a gente quer ser o outro. A gente não quer trazer para nós mesmos aquilo que faz parte de nós. E autoestima é você parar e olhar no espelho e dizer: você é filha amada de Deus. Já seria suficiente. Mas não é, né? Muitas vezes. Então que nós possamos começar a fazer esse exercício também, de nos olharmos no espelho com essa nova identidade. Se possível, escreva lá: filha amada de Deus. E a cada dia que você vai olhar, você vai trazer isso. Eu sou fulana, filha amada de Deus. E isso vai começar. Vai resolver tudo? Não. Mas é o início para você começar a entender quem você é. Né? E sobre a parte uma irmã que falou de ansiedade ali agora, né? Não andeis ansiosos, Filipenses nos diz. E quem aqui não é ansiosa? Ou quem aqui é ansiosa? Às vezes as pessoas falam: nossa, sou ansiosa demais. Nossa, eu sou muito ansiosa. Mas a gente não nasceu ansioso. A gente tem um bebezinho, não está ansioso. Ele quer mamar, ele quer dormir, ele quer deitar. Onde que a gente vai adquirindo essa ansiedade? É algo inerente ao ser humano, sim. Mas é possível que a gente pense: o que está me deixando ansiosa? Porque se ele falou há mais de 2000 anos atrás, não andeis ansiosos, é porque ele já sabia que faria parte da nossa vida. Né? E a gente não é capaz de controlar nada, mas às vezes a gente quer ter o controle. A ansiedade, grosso modo falando, é o excesso de futuro. Nem aconteceu ainda, mas eu estou preocupada. Eu nem sei se vai acontecer, mas eu já estou preocupada. Nem passou ainda. Nossa, mas... Vamos dizer, tá, coisa simples, mas aleatória, mas a gente está aqui dentro agora. Caiu alguma coisa ali fora, um telhado, um tijolo, alguma coisa assim. A gente ficou preocupado? A gente podia fazer alguma coisa? A gente imaginava que ia cair aquele tijolo? Então tem coisas que não dependem de nós. Aquilo que depende de nós, que nós possamos fazer com excelência. Mas aquilo que não depende de nós, a gente precisa aprender a entregar para o Senhor. E quando a gente não entrega, indiretamente quer dizer que a gente não confia. Porque se eu quero pôr a minha mão e fazer, é porque eu faço melhor do que Deus. E às vezes, quando a gente para ver, não precisava de eu ter feito nada. Eu podia só ter deixado. Eu podia só ter esperado. Eu podia ter feito só o que era a minha parte de fazer. A outra parte, às vezes, não era minha. Né? A saúde mental, ela afeta a percepção da identidade. Autocuidado emocional é vital. Como a ansiedade impacta a sua autoimagem? O que vocês acham que impacta a imagem que vocês têm de vocês mesmos? Alguém gostaria de compartilhar algo? Pode falar. Mas alguém se identifica com o que a irmã falou? E olha o peso disso, gente. Eu me inculpo por me sentir ansiosa. E às vezes isso vem nos atrapalhar na nossa vida cotidiana. Né? Às vezes a gente passa mais tempo pensando, talvez, no porquê, do que em como resolver. O que eu posso fazer? É uma pergunta que cabe a nós trazer. Está acontecendo isso, tá? O que eu posso fazer com as minhas mãos, com as minhas forças, pelas minhas capacidades?
Eu já fiz tudo o que cabia a mim? Já fiz tudo o que cabia a mim. Não fiz. Então que nós façamos aquilo que cabe a nós. E o resto é de quem? Às vezes é de Deus, às vezes é de alguma outra pessoa, mas o que não é nosso, nós não podemos fazer. E vai gerando mais ansiedade, essa cobrança que nós trazemos sobre nós. E às vezes entra num ciclo ininterrupto dessa ansiedade. E a gente paralisa, porque a ansiedade muitas vezes ela nos paralisa. A gente não consegue fazer e aí a gente se cobra porque a gente não fez. Então, pode falar. E aí, por causa da pandemia, as coisas que aconteceu comigo. E aí, a minha prima falou, vai, de repente, eu acho que ela achava que eu era bipolar, porque eu gosto muito de viajar, adoro um pouco diferente, enfim. E aí eu fui psiquiatra. Aí eu falei, não, você pode ser sincero comigo, pode falar se eu vou bipolar, não sei o que. Ele falou assim, tem minha chance. Você é ansiosa. Eu falei, ué, mas ansiosa. Ele falou, você sabia que a ansiedade pode te levar a ser sério? E aí foi quando eu comecei a dar importância para esse sentimento. E antes eu tinha 50 anos. E aí eu falei, poxa, mas aí depois vem a ordenação, porque não andei ansiosa, é uma ordenação, né? Deus nos ordenou a não andar ansiosa. E aí vem a ordenação, poxa, eu estou ansiosa. Por que eu sou ansiosa? Por que eu estou ansiosa? E aí vem, acaba afetando a minha imagem. Eu achar que eu não sou capaz, né, de ter aquela vida cristã, sabe? De seguir mesmo. E entra quase no mesmo que a irmã falou, né? É uma ordenança, mas ao mesmo tempo é um alerta. Não andeis ansiosos. Então ele já sabia que nós andaríamos ansiosos. Tem um caso desse que traz uma ansiedade e um esgotamento emocional ao mesmo tempo, que eu gosto muito, que é a história de Elias. Eu falo que assim, quem somos nós para ter fé perto da fé de Elias? Né? E Elias tinha, há pouco tempo antes, quando ele orou, o céu ficou sem chover por 3 anos, né? Ali naquela situação. Aí depois ele orou, choveu. Aí teve a questão com os 400 profetas de Baal e tudo mais. Aí quando Jezabel falou, amanhã eu vou te matar, Elias teve ansiedade. Ele teve medo do amanhã. Nossa, e agora? Ela vai me matar, e agora? E ele foi para uma caverna e ele pediu a morte. Né? E aí entra esse... mas Jesus falou isso foi mais depois do que Elias. Mas Cristo já estava ali, né? Nós dentro sabemos da Trindade. Então, eu vejo que esses exemplos que tem na Bíblia é para nos mostrar a nossa humanidade. E não trazer essa cobrança, porque Elias foi o único que não experimentou a morte, né? Enoque, né? Subiu ali na carruagem de fogo. Então, quer dizer que Deus se agradou de Elias. Tanto que ele mandou corvos alimentar Elias dentro da caverna. Então, quando a gente pensar nisso, sabe, eu estou nessa condenação, é algo que assim, eu gosto muito dessa parte. Lembra de Elias? Porque até a história, né, a gente lê na Bíblia, é algo surreal que ele vinha fazendo, a fé dele. E de repente, por uma palavra de uma pessoa, vou te matar, ele pediu para morrer. E às vezes é exatamente isso. Vai acontecer, a gente já começa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vai ter isso, nossa, eu não dou conta, e agora? Isso quer dizer que nós não vamos ter ansiedade, irmãs? Não, a gente vai ter. Só que vamos trazer essas questões, o que eu posso fazer? É parar os 10 segundos, 20 segundos ali, meia hora que a gente nos traz a realidade. Pode passar. Autoestima, base para uma identidade saudável. Autoestima é a valorização pessoal, confiança em si mesmo, reconhecimento do próprio valor. A importância na vida cristã, amar a si mesmo, um reflexo do amor de Deus, aceitação e graça. E entra o Salmo 139. Porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe.
é um lembrete do amor de Deus para nós. Isso traz uma identidade restaurada, uma identidade saudável. Né? Irmãs, eu sei que eu tinha que terminar às 17, passou um pouquinho do horário. A gente pode terminar? Dá tempo para a gente terminar? Pode passar, por favor. Então, um autocuidado emocional, honrando a obra de Deus. Práticas de autocuidado. O que nós podemos começar a fazer para a nossa vida? Começar a cuidar das nossas emoções, seja através de um psiquiatra, como você foi, seja através de grupos de orações, seja através de uma terapia, seja através de algo que possa tirar de dentro de nós aquilo que nós guardamos há anos. E às vezes a gente pensa assim, mas já passou muitos anos. No consultório eu atendo crianças de 3 anos a uma senhora de 86, que é a minha paciente mais idosa. Fala assim, mas 86 anos vai fazer terapia? Imagina quanta coisa ela não guardou ao longo da vida dela. Que ela nunca falou com ninguém. E ela vai guardando aquilo ali dentro dela. E quantas de nós não temos coisas que a gente nunca falou em voz alta? Nem para nós mesmos. Uma pergunta que eu gosto de fazer muito: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está sozinha? Ninguém te olhando. Opa, peraí, ninguém? Não. Deus é onisciente, onipresente. Ele está ali conosco. Então ele está nos olhando o tempo inteiro. Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Outra coisa que é fundamental dentro da nossa identidade, traz disso que eu comentei do Pedro ontem, do meu filho: limites. Quem tem dificuldade de dizer não? Quem acha que tem que falar sim para tudo para agradar as pessoas? É assim, eu vou descansar. Hoje eu tirei a tarde para mim, eu vou descansar e tal. Aí a Vaninha me liga: ô Dani, vão ali comigo fazer alguma coisa? E o medo de falar com ela que eu ia descansar? Aí ou eu invento uma desculpa, aí eu já trago um pecado. Eu inventei, eu menti, trouxe uma desculpa. Ou eu vou, não vou. Peraí, então vamos. Ah, faz isso pra mim? Faço. Ah, faz aquilo pra mim? Faço. Mas eu já falei não no meu coração 1 milhão de vezes. E Deus já ouviu que eu falei não. Então lembra que esses limites, eles são essenciais. Uma questão só para vocês pensarem sobre esses limites. Fibromialgia, alguém já ouviu falar? Ou aqui alguém tem fibromialgia? Fibromialgia é a doença de pessoas boazinhas. Sim, sim. É doença de pessoas boazinhas. A pessoa que faz tudo para todo mundo. Ela está sempre disposta, mas ela não faz nada para ela. Ela só faz para o externo, sempre disponível. E limite é a distância que eu consigo gostar de você e de mim ao mesmo tempo. Porque se eu gostar mais de você do que de mim, eu vou sempre ultrapassar esses limites. E quando eu ultrapasso os meus limites, é porque eu tenho medo da pessoa ficar com raiva de mim. Eu tenho medo da irmã pensar mal sobre mim. Eu tenho medo do que aquela pessoa vai achar que eu estou fazendo. E aí eu paro de ver a principal pessoa que precisa saber quem eu sou, que é Deus. A gente estava conversando com os irmãos ali, não vou saber o nome deles agora, mas eu acho que é seu esposo e o pai dele. E a gente falando sobre isso, né, sobre Jó, Jó mesmo. Deus disse para ele o quê? Quando Satanás foi: você viu meu servo Jó? Homem justo e íntegro. O que importa é o que Deus fala sobre nós. O que Deus fala sobre mim? O que Deus fala sobre você? Então, o que a irmã vai achar, o que a outra pessoa vai achar, infelizmente, se eu me preocupar mais com isso do que comigo, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque eu estou importando mais com o que ela acha sobre mim do que com o que Deus acha sobre mim. E Marcos 6,31, ele diz o que? Vinde vós aqui à parte e repousai. A irmã Graça, repousai. O descanso é de Deus, né? Não é a gente estar fazendo. Jesus valorizava o descanso, autocuidado divino. A cura emocional e a restauração da identidade. Às vezes, para restaurar a nossa identidade, nós precisamos liberar perdão para o passado. Para aquelas pessoas que disseram que a gente era burro, que a gente não ia dar em nada, que a gente não ia prestar, que era só isso mesmo. Ou que duvidaram que a gente desse conta. Né? Não, essa aí, tadinha, essa aí não dá conta, não. Às vezes é até dessa maneira que vinha a frase. Né? E a gente ainda está nesse lugar de tadinho. A gente não dá conta mesmo.
né? Reconhecer os padrões. Quais padrões? Os padrões que vieram ao longo da nossa vida, na construção de quem nós somos hoje. Se foram padrões ruins, reconhecê-los e buscar maneiras de mudá-los. E mais uma vez, né, nós somos formados de modo especial. Então, lembrar dessa frase, o perdão ele é essencial para a cura. Reconheça quais são as crenças que a gente carrega e questionar essas crenças. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu acho de mim o que eu estou achando? É por mim mesma? É por Deus? Ou é pelo que me disseram? Como nós podemos fortalecer a nossa identidade em Cristo? Em oração. Às vezes nós somos tão ocupados que nós não encontramos tempo nem para orar. Né? Nossa, hoje não deu tempo. O início do ano, geralmente, é a época da gente fazer resoluções para o ano, né? Como que vai ser o ano e tal. E aí eu sempre vejo, às vezes, fazendo isso com meus pacientes em consultório. Eu vou orar mais, eu vou fazer isso, vou me aproximar de Deus. Eu falo, tá, como que você vai fazer isso? Eu vou ler a Bíblia, tá. Que dia que você vai ler a Bíblia? Quanto tempo você vai ler da Bíblia? Se a gente não colocar regras intencionais, a gente não faz. Todos os dias eu vou levantar às 7 horas, eu vou ler a Bíblia até 7h20, eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, eu vou orar 5 minutos, eu vou meditar. Vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e a gente não vai encontrar tempo para fazer. E a gente fala, qual que é a frase que a gente mais ouve? Nossa, irmã, tá corrida demais. Geralmente, quando você encontra um irmão que você vai conversar com ele, oi, irmã, paz, tudo bem? Tudo bem, Norma, eu tô correndo demais. É a geração corrida que nós estamos vivendo. Então, orar, conectar-se com Deus, né? Buscar conhecer verdadeiramente a palavra, comunhão, isso que nós estamos fazendo aqui, que vocês têm feito. Esse tempo é muito precioso, porque é uma troca entre irmãos do que é importante para nós. Oração, estudo bíblico, comunhão, são práticas essenciais. Gálatas 2:20, né, ele fala, Cristo vive em mim. Compartilha uma prática que fortaleça a identidade. Ferro com ferro se afia. Então, no contato com os irmãos, um é mais instruído em alguma coisa, um é menos no outro, um sabe mais fazer isso, o outro sabe mais fazer aquilo, o outro só quer, não só ouvir mesmo, o outro só precisa falar. É assim que a gente vai crescendo, na unidade. Amém? Vivendo a nossa verdadeira identidade. Como que nós podemos viver a nossa identidade? Alinhando a sua vida com Cristo. Conheça a si mesmo por inteira. Fazendo ações práticas do que nós podemos fazer. Medo, supere a insegurança. Eu gosto muito dessa frase. Muita gente fala que tem medo. Coragem não é ausência de medo. É o medo em movimento. Estou com medo? Vamos com medo mesmo. Ninguém é 100% sem medo. O medo ele tem 2 funções. Ele nos protege ou ele nos paralisa. Então, como que nós podemos usar esse medo a nosso favor? Né? Timóteo 1:7 fala sobre poder e amor. Alinhe suas ações com Cristo. Deus nos deu poder, amor e moderação. Como expressamos nossa identidade no dia a dia? Né? São pontos para a gente pensar. Essa palavra equilíbrio, moderação, ela vem o tempo inteiro na palavra conosco. E o impacto do mundo, impactando o mundo com a nossa identidade. Como que nós podemos impactar o mundo, as pessoas ao nosso redor? Glorificando a Deus com os nossos dons e talentos. Cada um de nós tem um dom e um talento especial e único. Cada um de nós é bom em alguma coisa. Às vezes, quando eu atendo adolescente, eu escuto eles falarem, não sou bom em nada. Não, cada um de nós é bom em alguma coisa. Ainda que seja colorir. Pode falar, irmã. Não tem como você não ter ansiedade. E às vezes a gente fala assim, vamos, não andeis. Não é não tenha. Eu estou. Exato. E o que a gente fala? Às vezes a gente fala assim, controla a sua ansiedade. Irmãs, é minha linha de pensamento e de aprendizado, né? Talvez outras pessoas tenham já falado diferente. Ninguém controla a ansiedade. A gente aprende a gerir a nossa ansiedade. Digamos que você está saindo ali na rua. Um carro freia bruscamente do seu lado. Você não previu que aquele carro ia frear do seu lado. Ali seu coração palpita. Sua mente começa já a ter um monte de sensações. Então, primeiro, você não controla esse sentimento que vem, essa reação. Aí vem o medo, vem a angústia. Você também não controla isso. O que você controla?
o seu comportamento. Então a ansiedade ela vai vir. Mas o que eu vou fazer com essa ansiedade quando ela vier? Por isso entra equilíbrio e moderação. Porque, por exemplo, você é massoterapeuta. Aí digamos que você resolve, vou trabalhar 10 horas por dia, de domingo a domingo e tal e tal. Vai passar um mês, uns 3 meses você vai estar num estado de ansiedade terrível. Então, peraí, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, sábado e domingo eu vou descansar, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer uma atividade que seja prazerosa para a minha mente. Ah, mas às vezes eu não posso, porque eu preciso do financeiro. Às vezes o financeiro não vai pagar o remédio que você precisa. Né? Entendeu? Ser luz e sal na sociedade. O que é ser luz e sal? É falar sem precisar falar. É que as pessoas possam ler Cristo em nós. Eu gosto muito do exemplo da mexerica. Se a gente abrir uma mexerica aqui, todo mundo sabe que alguém está chupando uma mexerica. Mas ninguém precisou falar, porque você reconhece o cheiro. Né? Então, que nós possamos ser luz e sal exalando Cristo. Que as pessoas olhem para nós e não vejam, você é crente? Não, olha, você é diferente, né? Tem alguma coisa diferente em você. O que é diferente em você? Às vezes as pessoas dizem, não, fulano passa paz, ficar perto de fulano é bom, é tranquilo. Do que, não, fulano é agitado demais. Não dou conta nem de chegar perto daquela pessoa. Então, que nós possamos ser luz, né? E Mateus 5,14 diz que vós sois a luz do mundo. Use seus dons para glorificar a Deus. Sejamos luz no mundo. Testemunhos, né? Como a identidade em Cristo pode impactar vidas. Acho que acabou. Falta mais um. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho como que a gente pode descobrir nossa identidade. No papelzinho que a gente passou para vocês no início, quem conseguiu preencher as qualidades? Quem não conseguiu preencher? Teve gente que não levantou a mão nem para preencher, nem para não preencher. Né? Irmã, qual uma qualidade sua? Qual? Amar a Cristo. Tá. Mas uma qualidade sua que você vê em você? Tá vendo? Você não levantou a mão nem para qualidade, nem para não qualidade. E quem não achou uma qualidade? Né? Como que não encontra uma qualidade em você? Vamos pesquisar sobre o que é qualidade. Ser amorosa, ser compreensiva, ser boa ouvinte, cuidar da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, do seu marido, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Tudo isso são qualidades. E às vezes a gente não coloca. Né? Uma qualidade que não é qualidade, ser prestativa. Ser prestativo não é qualidade. Ser prestativo é uma maneira indireta da gente querer a aceitação das pessoas. Aí a gente faz tudo pelo outro para ser... Pode pedir para usar a Vaninha de exemplo, pode pedir para a Vaninha que ela faz. Não, pede para a Vânia que ela faz. Né? Eu tenho um filme infantil até da Disney que eu gosto, ele é até um pouquinho mais assim, ele chama Encanto, mas tem uma parte nele que é uma menina que é a forte do filme. E aí tudo é assim, pede para a Luísa que ela faz. Pede para a Luísa que ela dá conta. E aí chega uma hora que a Luísa não dá conta mais. E ela começa a suprimir. Por quê? Porque ela dava conta de tudo. Ela era prestativa demais. Né? O que vocês fazem de comunhão, de compartilhar e orando. Declare a identidade de Cristo, receber a verdade e caminhar em fé. Então, eu quero pedir desculpa primeiro por ter passado do meu horário, né? Mas eu quero trazer mais uma vez para vocês. Lembrem quem vocês são. Quando vocês tiverem a certeza e a convicção de quem você é, ninguém vai conseguir tirar isso de você. Amém? Amém. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vai trabalhar menos, irmã. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Vaninha, pelo convite. Muito obrigado a cada uma de vocês. Que o Senhor possa restaurar a identidade de cada uma de vocês. Aquelas que não sabem quem são, que Ele possa mostrar para vocês quem vocês são. E aquelas que precisam ser restauradas, que Ele possa vir a restaurar a identidade de vocês. Quebrar todas as cadeias que vêm prendendo vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada. Irmãs, eu vou compartilhar porque, na verdade, como que chama? É Luísa, né?
Eu era a Luísa. E, de alguma forma, o Senhor preparou para que eu conhecesse a Dani ano passado, numa palestra que teve para irmãs lá da Igreja Ponte. E o Senhor teve muita misericórdia de mim, porque assim, eu estava sucumbindo. Porque eu achava que os problemas do mundo eram os meus problemas. Né? Então, eu não achava que era só... que eu só tinha que cuidar... Tipo assim, claro que a gente tem que cuidar de outras pessoas. Primeiro, eu não me colocava em primeiro lugar. Né? Igual quando falou das 3 pessoas aqui. Fiquei num pesar, né? Eu falei, não, mas eu vou colocar o Jefferson, o Levi e o Pedro, né? Aí minha mãe. Mas eu mesmo não pensei em mim, né? E então já teve época da minha vida que moravam, era como se fossem 5 famílias dentro da minha casa, né? Porque eu casei com o Jefferson. O Jefferson tem as 3 filhas, uma filha não é filha das 2 filhas de uma mãe, outra filha de outra mãe. Então teve uma época que morava eu, o Jefferson e o Levi. O Pedro não tinha nascido. Aí morava a Rayara, que tinha sido criada com o Jefferson e com a minha sogra, que a mãe dela não criou. Morava a Stephanie, que tinha sido criada com a mãe e com a avó. Morava a Yolanda. Então morava muita gente. A casa. Então aí depois veio um casal do Rio. Aí moraram lá em casa também 3 meses. Depois meu sogro precisou morar lá em casa. Morou lá em casa. Meu primo tá... Aí morou todo mundo lá em casa. Já morou todo mundo lá em casa. E aí depois a Stephanie ficou enferma, voltou lá para casa. Enfim, muitas pessoas passaram pela minha casa. E na verdade, isso nunca foi pesado para mim. Até eu sucumbi. Antes eu tinha graça para isso. Eu gostava de muitas pessoas em casa. Tinha as crianças que eram do Bucafé, eram 12 crianças. Foram 3 anos e meio de intensidade com elas. Mas, na verdade, eu me sentia feliz com aquilo. E mesmo que chegou uma hora que eu sucumbi, eu senti falta disso. Eu senti falta de cuidar. Então, eu fiquei muito confusa com tudo isso. Tipo assim, por um lado eu estava exprimida. Por outro, quando eu perdi isso, eu também me senti inútil, né? Então, eu acho que ano passado, por um lado, foi o pior ano da minha vida. Né? Quem me conhece há muitos anos sabe que eu passei muitas experiências da minha vida de escassez. No meu início com a Dani falava, puxa, Vaninha, você teve tanta coisa, mas você não tem trauma da sua infância, né? Eu realmente não tenho trauma da minha infância. E eu passei necessidade assim, de comida, de coisas básicas. Mas eu era muito empolgada, eu gostava muito de estudar, eu gostava da minha vida, eu brincava muito. Então aquilo ali não me traumatizou. Mas as coisas que eu vivi nos últimos anos, né, esse rompimento que a irmã hoje falou também, isso tudo me machucou demais. E aí, ano passado, eu achava que eu ainda tinha que dar conta de tudo. Só, irmãs, eu não conseguia cuidar nem de mim mais. Chegou um ponto que eu falei assim, eu vou morrer, como diz minha mãe, né? Minha querida mãe de 83 anos, eu vou morrer e vai ficar tudo aí. Porque, irmãos, tinha dia que eu acordava, eu não conseguia trabalhar direito mais. Eu não conseguia nem orar, não conseguia fazer nada. Minha vida estava uma bagunça. Chegava no final do dia, eu não conseguia. Eu estava tão perdida que eu não sabia mais o princípio, o meio e o fim de nada. De nada. Perdia o fio da minha vida com os meninos. E o Senhor ainda teve misericórdia que, de alguma forma, eles conseguiam estudar, mesmo que arrastado. Porque se fosse uma coisa que ainda dependesse mais de mim, eles estavam fritos, porque eu não conseguia. Então, foi um ano assim. Então, assim, depois da experiência, né, eu comecei a fazer terapia, chegou um ponto que, de fato, eu precisei fazer comecei a fazer o tratamento psiquiátrico, né? Fiz a minha avaliação neuropsicológica no ano passado e descobri a condição da superdotação, que, assim, ok, aprende com facilidade, aprende, mas é uma neurodivergência que tem as suas limitações no aspecto assim, de intensidade emocional e de muitas outras coisas. Então, hoje, tudo faz muito sentido para mim. Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, irmãs, assim,
eu não sabia que, tipo assim, que realmente eu precisava de ajuda. Eu demorei um tempo para me render a aceitar que eu precisava, assim, de ajuda. A questão da medicação foi a pior coisa para mim, foi a que mais demorou para eu conseguir aceitar. Que eu falava, puxa, eu já vivi tanta coisa assim, na minha análise, né, que foi muito pior do que isso tudo que eu estou vivendo, e eu consegui superar. Aí eu achei que eu era a Mulher Maravilha, né, que eu ia conseguir sair da situação sozinha. E, mas assim, não conseguia. E às vezes tem coisa que realmente a gente vai precisar da ajuda de um profissional e tal. Porque o Senhor precisa de nós com uma mente saudável, né? Com emoção saudável. E o problema quando a gente está assim, às vezes, é porque a gente tem algum rancor, uma mágoa, algumas situações que vão prendendo a gente. E a gente acaba também contaminando outros com isso, né? Porque você não consegue falar de outra coisa, né? Porque você está tão preso ali no seu problema, né? Às vezes ele é menor, é o que a irmã falou, mas ele se torna muito grande, né? Então, assim, hoje eu estou melhor, graças ao Senhor, né? Mas eu louvo a Deus, né? Pelos profissionais que o Senhor pôs na minha vida. Louvo a Deus pelas irmãs, pelos irmãos que o Senhor colocou na minha vida, na vida da minha família, né? Porque a gente não consegue sozinho, né? E assim... E quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, a neuropsicóloga falou, olha, Vânia, é a coisa mais estranha, assim, né? Estranha, não foi essa palavra que ela usou, mas ela falou assim, num lado que mostra que você é extrovertida, que você é alegre, e apareceu um tanto de coisa assim, né? Aí num outro teste ela falou aqui, a sua convivência está aqui, 0. Então, ela falou assim, você está já avançando para um estágio de depressão que sem medicação você não vai conseguir sair disso. Então, assim, até nos meus testes, eu nem sabia que isso ia aparecer nesse teste. E aí eu me rendi, comecei a tomar medicação e tal, e graças a Deus agora estou em acompanhamento já daqui 3 meses, vai entrar no processo do desmame, né? Mas foi extremamente necessário, irmãs. E a gente saber quem a gente é um trabalhar, porque a gente que é mulher, né, mãe, esposa, né, é o que a Dani falou, pergunta, quem é você? Aí, eu sou contadora, eu sou mãe do Levi e do Pedro, não sei o quê. E é isso aí, você vai falando o que você faz, você não fala o que você é. Tanto que eu tive dificuldade para escrever ali minhas qualidades, eu demorei um tempinho. E é engraçado, né? Não deveria ser difícil falar sobre isso, né? Pois é, a gente se pedir para você falar do seu filho, rapidinho você fala, né? Mas é isso, irmãs, glória a Deus, né? Vou falar rapidinho, tá, irmãos? Porque por causa do tempo. Mas a impressão que eu tive da palestra, né? Eu estava sentada ali, e quando foi a pergunta do barco, quantas pessoas que você colocaria ali? Eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, mas eu tenho 5 filhos. Eu vou escolher quem? Fora os netos. E eu nem lembrei de mim. Veja bem, irmãos, como é difícil realmente a gente reconhecer a nossa identidade. É difícil isso. A palestra foi ótima. Porque já há algum tempo, né, eu tenho experimentado a importância da nossa saúde mental. Isso é muito importante, irmãos. Porque a minha vida é uma correria, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu sempre priorizei. Sabe, hoje meus filhos todos estão casados, e hoje é que eu estou lembrando, assim, um tempo na minha vida eu não sabia o que era um tempo para mim. E eu me culpava, porque eu falava assim, meu Deus, eu sempre vivi em função dos outros e nunca olhei para mim. Ainda tenho muito isso de preocupar mais com os outros e inclusive até mesmo de julgar você, mas por que eu preocupo com os outros e as pessoas não estão nem aí, cada um está vendo sua vida? Essa é a verdade. Porque na realidade a gente vê isso. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com os problemas dela e com ela mesma, com elas mesmas, né? Então, o que eu toco é que o Senhor precisa de nós. E o Senhor precisa que nós estejamos saudáveis. E eu hoje, irmãs, né? Hoje é que eu estou
entendendo que eu preciso de estar bem comigo para eu cuidar do próximo. Eu preciso disso. Sabe, hoje, quando eu acabei de almoçar, eu falei assim, Senhor, eu preciso descansar, eu estou aqui para descansar. Então, eu fui dormir, entendeu? Pode cair o mundo, mas eu vou dormir, porque é isso que eu estou precisando para mim, sabe? E se eu ficar olhando, eu tinha tantas outras coisas que eu também gostaria de fazer, mas o que é fundamental? Então, hoje, irmãs, né, a gente foi excelente, porque sinceramente, eu não sabia quem que eu ia colocar no barco, não. Ainda não sei priorizar algumas coisas. É difícil colocar as qualidades. Os defeitos, eu conheço muito bem os meus. Sei muito bem exatamente aquilo que pega, sabe, que todo mundo olha e fala assim, é isso mesmo, porque eu sou teimosa. Entenderam? Mas Jesus é o Senhor. Alguém mais quer falar? Amém, mas como fala aquela expressão, essa parece que foi um tapa na minha cara. Porque eu sempre priorizei muito aos outros. Por exemplo, eu sempre falei assim, vou ser boa para os outros, vou ajudar os outros. Mas e a mim? O quão boa eu sou para mim? O quão eu já me priorizei? Se parar para pensar, quase nada. No papel que tinha que escrever a qualidade e o defeito, eu até achei engraçado, porque na hora que falou assim, defeito tem que escrever 3. Eu, só 3? E qualidade, eu até perguntei pra minha mãe, que qualidade que você iria dizer de mim? Mas claro que mãe é mãe, né? Mãe sempre vai achar a qualidade no filho. E isso me fez refletir o quanto a gente deixa de nos valorizar para valorizar mais ao outro. Claro que temos que valorizar os outros, ajudar os outros, mas e a nós? Como que a gente pode amar o outro? Na Bíblia fala, ama o outro como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, como você ama o outro? E foi isso que eu ganhei. Amém. E é uma mensagem. Eu espero muito que todas possam também, assim como eu, também possam refletir sobre isso e valorizar mais assim, porque Deus, vocês todas são importantes para Deus, todos têm sua importância e a gente não deve duvidar de nós mesmos, da nossa importância, do nosso valor também. Amém. Que coisa linda descobrir isso nessa idade, né, irmãs? Porque quantos de nós passou tanto tempo, né, para compreender isso? É muito precioso. Irmãs, quando eu cheguei, que eu vi o tema da palestra, eu já veio em mente de imediato uma experiência que eu tive com o Senhor e eu tive o sentimento de compartilhar com as irmãs. Eu trabalhava numa faculdade e assim eu tinha muita confiança, era um cargo de confiança, tinha muita confiança da diretoria, enfim. E eu entrei, depois de um tempo de trabalho, eu entrei num processo de perseguição e de difamação, sabe? Muito difícil. E aí eu lembro que eu fiquei assim tão abatida que eu caí assim de joelhos no chão, chorando, desesperada, como se eu estivesse sozinha, sabe? E aí eu orei ao Senhor, e aí o Senhor disse assim para mim: você tem um pai. Foi só isso que ele falou para mim. Você tem um pai. E eu entendi que eu tinha que esperar o tempo do meu pai agir, né? Mas o que eu ganhei nessa experiência? E o Senhor agiu. Agiu pontualmente em tudo que ele tinha que tratar, sabe? E o que eu entendi com isso? Que o Senhor precisava que eu me apropriasse, né? Nem que eu construísse, porque eu já tive. Quando a gente é cristã e no processo, a gente tem um processo de construção de identidade cristã. Mas o grande diferencial é quanto a gente se apropria disso. É esse que é o diferencial, né? Então, essa experiência me fez eu me apropriar de que eu sou uma serva do Senhor. E isso, irmãs, é a maior apropriação que a gente pode ter como mulher. Sabe? Como ser humano, como mulher. É se apropriar de que eu sou uma serva do Senhor. E se eu sou uma serva do Senhor, Ele vai tratar de tudo o que precisar. Ele vai me direcionar em tudo o que eu precisar, né?
nada vai me faltar. Ele vai ser o meu supridor total. Então, eu queria compartilhar isso com as irmãs. Irmãs, assim, feche seu olho e, assim, profundamente, diga para você mesmo: eu sou uma serva do Senhor. Eu sou uma serva do Senhor. Se apropria disso, assim, em toda a situação do dia a dia, porque a gente vai passar, né? Como a irmã falou, parabéns pela palestra maravilhosa. No nosso dia a dia, a gente vai se dar de conta, né? Se confrontar com muitas situações. Então, no dia a dia, a gente tem que se apropriar. Eu sou uma serva do Senhor. Diante dessa situação que está, diante dos pensamentos negativos, né, que abatem muita gente, eu sou uma serva do Senhor. Então, precisamos nos apropriar disso. Amém. Amém. Que bênção, né? De palavra, de palestra, de ensino. Realmente a gente passou bastante do horário aqui, porque a gente vai começar a nossa reunião antes. Então, a gente gostaria de ouvir talvez mais irmãs, mas infelizmente não dá tempo. Eu queria repetir esse versículo, porque por muito tempo ele esteve na cabeceira quando eu morava com meus pais, da escrivaninha, assim, na verdade, e eu sempre lia, na verdade, ele quase todo, Salmo 139, né? Especialmente o versículo que fala, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu acho que esse hábito de talvez de escrever, seja num espelho, em algum lugar que todos os dias a gente vai estar ali, é maravilhoso, porque já nos leva a estar todo o tempo meditando em cima da palavra, né? De forma prática, né? E a gente é uma maneira obrigatória de... Às vezes eu estou fazendo um negócio, eu me deparo ali com um versículo e parar e falar, Senhor, graças te dou. E aí eu retorno a entender quem eu sou, a identidade. Quando nós temos uma identidade firmada no Pai, toda a nossa vida ela é diferente, né? Seja como mãe, seja como filha, seja como profissional, em todas as áreas da nossa vida. Eu queria convidar a irmã Graça para orar abençoando e agradecendo a vida da nossa amada irmã. Que beleza que é, né? O corpo de Cristo servindo uns aos outros. A irmã lá da igreja, lá na Ponte, e aí está aqui conosco hoje. E depois da oração, a gente já vai correr para tomar um banho, porque a gente tem a janta às 6h30. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de infinita gratidão, porque o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor se entregou por nós. Senhor, nessa tarde nós fomos edificadas. Senhor, e considerar, Senhor, que nós somos suas filhas amadas. Senhor, o Senhor nos vê diferente. Nos leva a ver a nós mesmos como o Senhor nos vê. Completa a obra que o Senhor começou em cada uma de nós. Também nós agradecemos a vida da irmã, Senhor, Daniela, Senhor, de toda a sua família. Senhor, que se propôs a nos edificar. Senhor, que foi feito tudo para a glória do teu nome. Por isso, continua, Senhor, nos aperfeiçoando em amor. Amém. Amém. Obrigada, Dani. Agora eu não sou a mãe da Bárbara. Amém. Obrigada, fui muito divertida, exortada. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Eu falei com ela, eu sou a mãe.